Existem pessoas que ficam, outras que passam, mas deixam em cada passagem um pedacinho de si. Às vezes não é necessário permanecer, mas estar e ser. Essa música fala sobre a transitoriedade dos relacionamentos. E esse é o nosso tema da live de quinta-feira. A gente vai falar sobre pessoas que ficam na nossa vida, pessoas que vão embora, seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos de amizade, de filho, enfim, qualquer tipo de relacionamento. A gente espera por você na quinta-feira, às 21 horas, na página Espiritismo por Dentro. Até lá! Existem pessoas que ficam, outras que passam, mas deixam em cada passagem um pedacinho de si. Às vezes não é necessário permanecer, mas estar e ser integralmente marcantes, ímpares, passageiros como a brisa, devastadores como o furacão, marcantes como os ventos das tempestades, suaves como o frescor da manhã. Assim são as fadas, dependendo da necessidade. Suas asas batem e cada um sente de um jeito, e quando menos esperam, ela já se foi e fica somente o seu perfume, sua lembrança e aquilo que ela deixou dela dentro de nós, e aquilo que ela levou de nós dentro dela. Passageiros como a brisa, devastadores como o furacão, marcantes como os ventos das tempestades, suaves como o frescor da manhã. Assim são as fadas, dependendo da necessidade. Boa noite, Val. Boa noite, Júnior. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Um abraço a todos. É uma satisfação estarmos aqui e iniciarmos este trabalho com esta música composta pela Val, não é isso, Val? A música se chama As Fadas, correto? É isso mesmo. A letra é minha e a música é do Rafael Mendes, né? A gente fez em parceria e tá aí. Ela está registrada, bonitinha, e fala sobre essa questão do vai e vir das pessoas numa nas vidas das outras, né? Bacana. E por que você acha que isso é necessário, esse vai e vir, né? As relações humanas, elas não são perenes. Nós aqui estamos sujeitos a mudanças o tempo todo. Por que será que isso acontece à luz do conhecimento espírita que nós temos? Eu que o diga, né, Francis? Como você diz, sou casamenteira. Então, eu acho que a gente tem, dependendo da nossa programação reencarnatória,
a gente tem alguns períodos importantes dentro da vida das pessoas e as pessoas dentro da nossa vida. Muitas vezes a gente não veio para ficar esse tempo de uma vida inteira perto da outra, porque a gente fez uma programação em que a gente vai estar atuando em vidas diferentes e em momentos diferentes. É como se a gente tivesse muitas vidas numa vida. É estranho, às vezes, a gente se vê no meio disso, mas muitas vezes é o que tem, é o que é, e não adianta a gente lutar contra, porque um relacionamento tem que ser os dois querendo muito, né? Se os dois não quiserem, não tem relacionamento. Então, tem que estar bom para todo mundo. E isso não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento de amizade, no relacionamento entre pais e filhos. Muitas vezes os filhos voam, vão embora. E assim, a psicologia fala isso, né? Se o filho voou, se o filho bateu asas e voou, é porque você fez o seu trabalho bem feito, você criou bem. Porque filho não é feito para ficar embaixo de asa, ele tem que voar. E se ele voa, é porque a gente fez o melhor trabalho possível. Se ele fica embaixo da sua asa, tem algum problema. Então, as pessoas vão e vêm. E também tem pessoas passageiras, assim, né? Isso já aconteceu muito na minha vida. Em momentos em que eu estava precisando muito de uma coisa, enfim, pode ser material ou não, chegaram algumas pessoas, ofereceram aquilo para mim e foram embora, como se fossem anjos, assim, sabe? Chegaram e partiram rapidamente da minha vida. Então, eu acho que essa música ela fala sobre isso, ela fala sobre essa questão dessa transitoriedade mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam mais tempo. Eu tenho amigas de infância que até hoje a gente é amiga, né? Já tem, não vou dizer quantos anos não, porque, né? Mas assim, anos e anos e anos e anos de amizade. Elas estão uma na Califórnia, uma em Petrópolis, e a gente continua sendo amiga do mesmo jeito, sem se ver esse tempão todo. Quando a gente se vê como se a gente nunca tivesse deixado de se ver. Então, também existem pessoas que são para sempre na nossa vida, assim, para sempre, para a encarnação inteira. Mesmo que a distância separe, o sentimento não vai separar. E então eu acho que é isso, né? As pessoas são transitórias e depende muito do aprendizado que a gente está precisando naquele momento para que a gente possa ter aquele aprendizado, para que a gente possa evoluir naquele setor e para que a outra pessoa também possa ter algum tipo de aprendizado, evoluir naquele setor. E na hora que não precisa mais, as vidas se separam e cada um vai para um lado, vai ter novos aprendizados. E é importante a gente saber a hora que a gente chega e saber também a hora que a gente tem que ir embora, né? Porque às vezes ficar insistindo em alguma coisa que não é bacana pode prejudicar o outro. Então a gente precisa ter essa noção também da hora de chegar e da hora de sair da vida das pessoas. A Val tocou num ponto importante, Júnior, que é o ponto de você deixar as pessoas partirem. Porque às vezes nós também nos agarramos a determinadas situações, a determinadas pessoas, e não queremos nos despedir delas. O que você acha dessa situação? O que é que você consegue aconselhar e consegue falar assim a título de consolo a pessoas que se vejam nessa situação de não querer deixar o outro partir? Pode ser a partida por meio da desencarnação ou pode ser a partida por meio das opções que são tão comuns durante a existência terrena, das pessoas quererem se despedir e o outro não querer deixar que o outro se vá. O que é que você pode falar a respeito disso, Júnior? Boa noite, Francis. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, veio com esse seu questionamento, já veio à minha cabeça uma passagem do livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, ele falando especificamente numa relação de um casal, uma relação, vamos dizer assim, amorosa. E ele é enfático em dizer, se o outro quiser ir, deixe-o partir. Se a pessoa quiser ir embora, a gente tem que deixar ela embora. Isso é difícil em várias situações, quando tem um relacionamento mais antigo, mais duradouro, tem filhos. Então, é muito complicado para a gente entender isso, mas nós temos que saber respeitar o posicionamento do outro. Vamos tentar tudo, vamos tentar recuperar o relacionamento, é o direito de todos nós conversar,
tentar uma coisa melhor, consertar o que porventura esteja errado, mas é preciso respeitar a opinião do outro. Na questão da família, na questão abrangendo, saindo mais para um relacionamento fraternal, a gente tem que observar da mesma forma essa questão de deixar o outro ir, notadamente no desencarne, que a gente, não era para ser agora, não era, eu preciso dessa pessoa, eu vou sentir essa falta. Então nós temos que estar preparados para estas separações momentâneas. Haja vista que se somos espíritos imortais e temos afinidade com esses espíritos no momento encarnado, próximo de nós, nós teremos oportunidade novamente de estarmos com essas pessoas, desde que sejam irmãos em espírito e não apenas irmãos em consanguinidade, como nos ensina o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ele já existia antes. Então, se há essa relação de irmãos espirituais, a gente vai ficar bem mais tranquilo, numa separação momentânea e temporária, entendendo, tendo a consciência que novas oportunidades teremos com esses entes espirituais queridos. Muito esclarecedora e oportuna sua resposta, Júnior. Agora, Val, continuando ainda nesse assunto, das pessoas não quererem deixar os outros partirem. Isso aí despertou um pouco assim a minha curiosidade. Quantas pessoas existem no mundo que não deixam o outro ir embora? Quantos relacionamentos, às vezes, tumultuados, que terminam e o outro não deixa o outro membro da relação partir. Isso, às vezes, se transforma até em causas judiciais, Lei Maria da Penha, por exemplo, mas pode acontecer também da mulher com relação ao homem. Será que tem como a pessoa, de maneira forçada, conseguir conquistar alguém que não a queira? Vamos falar primeiro desse assunto, depois a gente passa para os assuntos melhores. O que você acha disso? Primeira coisa que o amor é algo natural, né? O amor, ele surge de maneira natural. Não existe uma maneira, não tem como a gente forçar o amor a existir. Por mais que a gente queira, de repente, não, aquela pessoa é interessante e tal, eu vou amar aquela pessoa. Não é assim que as coisas acontecem. O amor, ele acontece de forma natural. E o amor, que nem o Chico Xavier fala, o amor liberta, né? O amor não prende. Aquilo que aprisiona não é amor. É uma obsessão, é alguma coisa espiritual anterior, alguma dependência física, alguma dependência química que você tem com outra pessoa, mas não é amor. Então, não existe maneira de você obrigar alguém a te amar, porque o amor liberta, ele não prende. O amor, ele não quer aprisionar, ele quer dar asas. Por isso que quando um filho, por exemplo, sai de casa, né, por mais que doa, né, o meu filho foi estudar fora, ficou fora de casa 5 anos, agora por conta da questão toda que está acontecendo no Brasil e no mundo, ele voltou para casa. Mas assim, era uma saudade enorme, só que eu ficava feliz por saber que ele estava feliz, porque o amor, ele precisa libertar. É muito difícil, né? Vocês sabem que estou passando, né, por essa experiência de ter de libertar, porque o meu marido morreu e a gente precisa abstrair, porque senão a gente também prende. Até isso é muito importante. Eu estava conversando com uma pessoa que ficou viúva há pouco tempo, um pouquinho depois de mim, e o espírito estava falando comigo, assim, que ela estava prendendo ele, e ele estava ficando preso ali naquela coisa do sofrimento da pessoa. E daí, para falar isso para a pessoa é muito difícil, a gente tem que ter todo um cuidado para poder falar. Você precisa entender que ele está num outro momento. E que nem o Júnior falou, o amor ele não se dissolve por conta dessa separação momentânea, porque é uma separação momentânea. Só que é difícil demais aceitar. Porque essa abstração com a morte, ela é muito estranha, porque a pessoa estava do seu lado e de repente ela não está mais. Então, apesar de ela poder estar, o corpo físico não está. Então, é difícil demais para a gente que estuda
toda essa questão do espiritismo, imagina só para as pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre isso, nada, né? Que não acreditam em nada. Enfim, deve ser mais difícil ainda para essas pessoas, para elas poderem aceitar essa separação, que, como o Júnior falou, é momentânea, não é uma coisa que vai acontecer para o resto da vida, né? Vai ser algo ali pontual. E se a nossa existência é eterna, essa existência que a gente está tendo na Terra é um pedacinho daquilo que já está durando aí milhões de anos. Então, a gente sofre muitas vezes por coisas que são tão pequenas e a gente não tem essa dimensão dessa eternidade do espírito, de que o que a gente está passando aqui nesse momento é um pedacinho de uma história gigante, que às vezes a gente não tem nem, né, não tem lembrança dessa história, então fica difícil para a gente mensurar o tamanho de tudo isso. Mas por isso que a gente precisa sempre entender que o amor liberta, o amor ele não tem que aprisionar. Se ele aprisiona, ele não é amor, ele é qualquer outra coisa menos amor. Não existe a possibilidade de a gente forçar alguém a amar a gente, porque o amor é natural. Então, eu acho que são essas duas coisas que respondem à sua pergunta, né? O amor é natural e o amor liberta. Então, não existe maneira de aprisionar alguém por amor. Isso não existe, isso não é amor, isso é obsessão, é qualquer outra coisa menos amor. Bem respondido, Val. Agora, Júnior, em algumas obras espíritas, nós vemos relatos, por exemplo, de espíritos que sentem uma dependência psíquica e um alimenta o outro. Eu vou dar um exemplo, tem um livro da série André Luiz que fala de uma mãe e um filho. O Sabino, né, era um anão e ele dependia dos cuidados da Poliana, que era sua mãe, e os mentores foram ajudar a Poliana, que poderia desencarnar, para que ela não desencarnasse, senão, caso isso acontecesse, poderia faltar o alimento psíquico para o Sabino. Está lá na própria obra de André Luiz isso. Gostaria de saber de você, isso existe mesmo, esse alimento psíquico? Será que existem pessoas que nutrem outras? Será que existem pessoas que carecem de uma alimentação especial em termos de energia psíquica? Algumas obras falam a respeito disso. E caso haja ausência do alimento psíquico necessário ou de preferência, como que as pessoas superam isso? Eu gostaria de arriscar aqui um palpite. Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu gostaria de arriscar, será que essa carência ou essa necessidade, será que ela tem a ver com falta de amor a si mesmo? Eu sei que a questão é muito complicada. Quando nós falamos em teoria, ela parece bem fácil, mas quando experienciamos determinadas situações na vida prática, as coisas se tornam bem complexas para todos os seres humanos. Mas gostaria de saber a sua opinião, o seu sentimento a respeito deste assunto. Então, certamente que existem essas dependências, essas ligações entre espíritos encarnados e entre espíritos desencarnados e entre encarnados com desencarnados. A situação não deveria sair do que foi programado, daquela medida correta, vamos dizer assim, desta dependência, que na realidade não seria uma dependência se estivesse na medida correta. Seria uma missão de um com o outro. Podemos dizer, numa linguagem bem popular, no resgate do karma, vamos dizer assim, para que todos possamos entender. Mas, quando estamos no plano espiritual, a gente programa e promete uma coisa, mas quando a gente vem para cá, no plano carnal, a gente costuma mudar o que a gente programou. Aí daí ocorrem esses problemas, essas dependências em excesso, e sempre acontece de ter a interferência da espiritualidade para colocar as coisas no lugar novamente. Em relação ao amor próprio, isso é possível também. Às vezes a pessoa desloca essa falta de amor próprio para o outro, mas como o Cristo bem diz, para amar ao outro é preciso amar a si próprio primeiro. O grande mandamento não é amar a si próprio, é amar-se a si próprio para amar o próximo da mesma forma.
E a gente não pode esquecer, para ainda ficar mais clara essa situação, que o tema é a transitoriedade das ligações corpóreas. É imprescindível, contudo, a gente entender que existe a transitoriedade das ligações corpóreas, mas não existem uniões casuais no lar e no nosso entorno. Então, temos que ponderar essa questão. Há transitoriedade, sim, mas não estamos nesse métier, vamos dizer assim, nesse círculo de amizades e de relações de todos os tipos, principalmente no lar, não é ao acaso. Então, temos que ponderar isso para saber como nos portar adequadamente, consoante nós prometemos e assinamos lá o contrato no plano espiritual. E aqui a gente não cumpre praticamente nada, porque a gente fala, esqueci, é o esquecimento do passado. Não é isso. Está tudo gravado na nossa consciência. Sabemos quando estamos fazendo as coisas erradas, sim, mas às vezes a gente fala, deixa para lá para frente eu conserto, e aí está o nosso erro. O momento sempre é agora, a hora é agora, o dia é hoje, para a gente começar a trilhar os caminhos corretos, exemplificados pelo nosso Mestre Jesus. Eu acho que é mais ou menos por aí, Francis. Bacana. Agora vamos falar de coisa boa, Val. Amor à primeira vista, isso existe? Tem pessoas que acreditam em amor à primeira vista. Será que a doutrina espírita nos fala algo a respeito? Será que tem a ver com as questões do magnetismo que unem os seres? Será que tem a ver com vidas passadas? Ou será que tem a ver com a própria energia mesmo, casual ali? O que você pode dizer a respeito? Amor à primeira vista é uma energia casual, não dá, né? Tem que ter alguma coisa de alguma programação reencarnatória, alguma coisa que foi que aconteceu aí antes de reencarnar, alguma coisa que... Nossa, agora está vendo na minha mente aquele filme O Amor Além da Vida, né? Que os dois se veem, assim, no primeiro momento se apaixonam, aquele filme maravilhoso, triste, mas enfim... É isso, né? Eles programaram para reencarnar juntos. Então, quando eles se veem, acontece aquela sintonia direta mesmo. Então, é bem isso que acontece no caso de amor à primeira vista. Ele existe, óbvio que existe, e existe a sintonia daqueles espíritos que já tinham combinado aquilo anteriormente. E... Agora, a atração física, ela também acontece. Às vezes, as pessoas sentem atração por uma pessoa que ela nem acha tão bonita assim, o outro é muito mais bonito, mas aquele ali é que chama a atenção por alguma coisa, porque também existe uma sintonia. E sempre, assim, na maioria das vezes, vamos botar assim, 90% dos casos, essa sintonia vem, sim, de vidas anteriores, vem de alguma programação que foi feita, vem de algum combinado que foi feito. Como o Júnior falou, não existe nada que seja por acaso nas relações. Até mesmo eu acho assim que um namorado que a gente tem pode ser para um trechinho que a gente precisava recuperar com ele e pronto, foi embora, e você passa para frente para outro relacionamento que você vai também aprender. É sempre aprendizado. Em todos os momentos, em todas as coisas que a gente passa pela vida, em todos os relacionamentos, é aprendizado. E aí, como fala na música e como fala no Pequeno Príncipe também, as pessoas passam pela nossa vida, deixam um pouquinho delas e levam um pouquinho de nós. Assim também nós, a gente passa pela vida das pessoas, deixa um pouquinho da gente e leva um pouquinho daquela pessoa com a gente. Então, sempre tem um aprendizado, sempre tem uma troca bacana, sempre tem uma experiência que vai ser... para você aprender alguma coisa, mesmo que seja um relacionamento que não tenha sido tão bacana, o aprendizado vai acontecer de alguma forma, vai vir uma experiência para você que vai renovar você de alguma maneira. Mas acredito sim em amor à primeira vista, acho que ele acontece sim, mas não casualmente, mas com uma programação reencarnatória mesmo, de um combinado que foi feito para que as pessoas pudessem se unir naquela vida. E esses amores, assim, geralmente eles duram uma vida inteira, porque às vezes é um combinado de passar uma vida inteira juntos, e isso também é muito bonito, né? Não precisa ser transitório. A gente tem, por exemplo, outro dia eu estava assistindo no Facebook a história
da Glória, como é que é? Glória Menezes com Tarcísio Meira, né? Eles se encontraram e passaram uma vida inteira juntos, uma vida de felicidade, uma vida de harmonia. Óbvio que teve dificuldades, ainda mais porque os dois são atores, mas estão lá velhinhos, bonitinhos, juntos, sabe? E num amor intenso, assim, pelo que eles falaram, porque eles se emocionaram muito na entrevista, então foi muito bonito, sabe? Então, assim, existe sim esse amor por uma vida inteira também, mas depende muito da programação que a gente vai fazer, porque nada é por acaso, a gente programa algumas coisas, não que tudo saia exatamente igual, porque, que nem o Júnior falou, a gente é teimoso pra caramba, a gente faz umas coisas atrapalhadas, a gente sai um pouquinho da programação, a gente vai fazer alguma coisa ali do lado, a gente sai da rota, enfim. Mas os encontros, eles acontecem e eles são importantes, e geralmente eles são combinados pela gente antes da gente reencarnar. Por isso o livre-arbítrio ele é atendido, porque nós combinamos antes de reencarnar. Não é alguma coisa que vai ser imposta para a gente. Os espíritos que têm um pouquinho mais de consciência têm um combinado inteirinho para fazer, né? A gente vai discutindo com a espiritualidade o que a gente acha que pode, eles vão falando, não, isso aqui é muito para você, vamos tirar isso, vamos botar isso aqui no lugar. Aqueles que fazem reencarnação compulsória, que são os espíritos ainda muito rebeldes, eles não têm ainda essa consciência plena. Mas os espíritos um pouquinho mais conscientes combinam tudo bonitinho, vai lá, combina, faz e tal. E a gente chega aqui tendo consciência de tudo isso, apesar de ter o esquecimento, mas muitas vezes a gente vai fazendo as coisas de uma maneira um pouquinho atrapalhada e atropela algumas coisas. Mas nenhum encontro é por acaso, e essas atrações e esse amor à primeira vista, tudo isso, sim, é possível, a visão do espiritismo, por conta dessa energia que vai se consolidando entre os espíritos, encarnação pós encarnação. Legal, bem esclarecedor. Agora, Júnior, a Val falou aí do relacionamento do Tarcísio Meira, mas existem também alguns relacionamentos que são tumultuados, né? Será que seriam também programados relacionamentos assim? E com qual finalidade? Eu tenho um amigo, se me permite, ele diz assim, que ele se casou, mas não tem nenhum tipo de afinidade com a esposa. A esposa gosta de música sertaneja, nada contra, eu também gosto, e você é da música sertaneja, né? E ele gosta de música mais erudita, por exemplo, música erudita. Um gosta de sair, o outro não gosta de sair. Quando tira férias, um não gosta de viajar, o outro gosta de viajar. Mas se for para viajar, um prefere ir para a praia, o outro prefere ir para o campo. É claro que relacionamentos assim, por vezes, se equilibram, mas no caso, não, é um tumulto só. Por que existem relacionamentos assim? E será que são programados mesmo? E com qual finalidade? Uma situação bastante complexa, né? Há um tempo atrás, eu fiz um estudo do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o menor capítulo dos 28, que é não separeis o que Deus juntou. Ele é tão polêmico que ele é o mais curto, mas é o mais polêmico. Porque falar em se pode separar, se não pode, por que tem afinidade, por que não tem, é uma questão que até dentro da doutrina espírita nós temos alguns entendimentos um pouco diferentes. Mas existem, me lembro de um palestrante comentando este capítulo, que ele fala do casamento ou do relacionamento desafio, onde a pessoa tem consciência que está enfrentando grandes problemas, mas ela opta conscientemente em permanecer no relacionamento. Conscientemente, é explicado desta forma. Agora, há situações em que não tem mais jeito, vamos dizer assim. E a doutrina espírita é muito clara em não ser a favor da indissolubilidade do casamento. Ou seja, a doutrina espírita não é contra o divórcio, não é contra a separação, desde que isso seja feito de uma forma respeitosa, ética, moral, legal, claro, sem violência, sem qualquer tipo de violência física, psicológica ou outra qualquer.
Agora, a Joana de Ângeles também nos ensina a respeito desses relacionamentos que a gente deve utilizar de todas as ferramentas para recuperar este relacionamento, com respeito, com cuidado, todas essas características que tem o amor comportamental e não só o amor sentimental, nos ensina Joana de Ângeles. Então, uma série de requisitos, e como eu disse no início desse comentário, muito complexo esse tipo de situação. O capítulo 22, é o 22 mesmo, isso, não separeis que Deus juntou, ele é muito curtinho, mas ele traz esses questionamentos que a gente fica 1 hora, 2 horas conversando sobre isso e sempre vai ter assunto sobre esse capítulo. Mas, em suma, há sim, às vezes, essas programações de relacionamentos conflituosos, de relacionamentos que não têm afinidade, e cabe a essas pessoas que participam desse relacionamento adquirir essa consciência. Por que estou aqui? Como devo agir? O que devo fazer? Eu posso ajudar o outro a trilhar um caminho melhor nessa existência, ou ele está me prejudicando apenas, eu não consigo auxiliar? Então, todos esses dados terão que ser trazidos à tona, serem analisados, para saber se eu posso prosseguir ou se eu realmente preciso tomar um rumo diferente, separando. Então, cada caso é um caso, deve ser feito com bastante cuidado, com acompanhamento, por que não, espiritual, acompanhamento com profissionais adequados também, que não sejam necessariamente espíritas, mas com profissionais que podem acrescentar a essas pessoas que convivem nesse relacionamento conflituoso, que pode acrescentar e dar ideias para se levar para ambos um caminho melhor. Ô Val, eu já ouvi em uma palestra espírita a seguinte afirmação: nós não temos a família que merecemos, nós temos a família que necessitamos. De certa maneira, isso vai ao encontro da letra da sua música, não é? Então, eu gostaria de saber, será que nós temos o relacionamento que nós precisamos e não o relacionamento que nós merecemos? Isso se aplicando naturalmente até àqueles que não têm um relacionamento, que também precisam ser lembrados aqui por nós. Será que é isso? É mais necessidade do que merecimento? Ou será que as duas coisas andam juntas? Eu acho que também passa muito pela questão das escolhas, não só da necessidade do merecimento, mas da questão das escolhas, né? Eu tenho uma prima, por exemplo, que o marido dela é alcoólatra, ela sofreu a vida inteira com isso, teve problemas seríssimos com relação a isso. A filha dela cresceu, os filhos, né, cresceram, se desenvolveram, uma se tornou espírita. Ela falou: mãe, você pode sair disso, porque você não é obrigada a carregar o fardo que não é seu, que é dele, porque ele não quer sair. E ela escolheu, ela optou por ficar dentro desse relacionamento. Hoje ele está no AA, ele já estão bastante de idade, né? Mas ele está no AA, ele está se recuperando e ela está muito feliz, porque ela achou que valia a pena comprar essa briga aí, né? E levar isso em frente, apesar de ter sofrido muito. Ele bebia demais, era aquela pessoa de beber e cair mesmo nos lugares, assim, dela ter que buscar, sabe? Então, era uma situação de muita obsessão, no caso, né? Porque aí a gente sabe que os obsessores estão agindo também de uma maneira bem forte para que a pessoa tenha esse incentivo maior. Então, assim, eu acho que tudo isso, é merecimento, é escolha da pessoa, depende muito também das escolhas que a pessoa vai fazendo no decorrer. Como eu falei no início, quando um não quer, dois não ficam juntos, né? Então, assim, tem essa coisa também, às vezes, uma pessoa ficaria no relacionamento mais um pouco, tentaria mais um pouco, mas o outro não quer, então aí não tem jeito, tem que acabar, porque como é que nem a gente falou, não se força ninguém a ficar dentro de um relacionamento. E existem relacionamentos bons também, existem relacionamentos muito bons, assim, nada é perfeito, sempre tem algum tipo de probleminha, mas às vezes o amor ele é muito maior do que os problemas, e existem relacionamentos que a gente se vê feliz o tempo todo. Então, não existe só
um casamento que tenha conflitos. Existem casamentos em que o amor predomina, e isso vai fazer com que você tenha uma vida feliz, porque o somatório de uma vida feliz são de momentos, né? Momentos que você tem, que você vai aglutinando, vai somando, e esses momentos, você percebe que você, dentro desses momentos, você é muito feliz. E nos momentos que você não é, você coloca essa dose de felicidade para transformar aquilo que não está legal numa coisa boa. Então, a gente pode transformar com a nossa energia aquilo que não está muito legal numa coisa que seja legal. Eu acho que a gente não tem que desistir de um amor por banalidades, né? A gente precisa tentar tudo até você falar realmente não dá. Então, é merecimento, é escolha, é tudo isso ao mesmo tempo, para poder ter um relacionamento feliz, para ter um relacionamento equilibrado. Eu acho que para ser equilibrado também depende dos dois lados, porque se um lado é muito desequilibrado, o outro, para ficar equilibrando sozinho, acaba ficando muito pesado, né? E tudo que é muito pesado é difícil de levar, que nessa minha prima, ela levou sozinha, né? Esses anos, assim, sei lá, 50 anos de casamento, para agora ele está bem. Então, assim, mas são escolhas que a pessoa faz, né? Ela escolheu ficar dentro disso porque ela achou que aquilo talvez fosse uma missão dela, enfim. Ela poderia ter outros caminhos? Poderia, se ela tivesse resolvido finalizar aquilo ali. Mas ela não quis, ela quis continuar dentro daquilo ali. Então, tem tudo aí misturado. E que nem você falou, que nem o Francis falou, o Júnior falou, cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar e colocar tudo dentro de um pacote e falar sim e pronto, né? Cada caso é um caso e a gente precisa, cada um precisa avaliar dentro do caso que está e dentro do sentimento que tem. Se aquilo vale a pena para a pessoa, ok, né? Sem julgamento. Então, vai em frente e compra isso, né? Para a sua existência. Mas se você acha que não é isso que eu quero para minha vida, eu quero uma outra coisa diferente, então você também pode se retirar e deixar aí. É sempre importante a gente, quando a pessoa está indo embora e você queria ficar e a pessoa realmente não vai voltar mais por N motivos, você pensar que ela é como se fosse um balão de gás e você tem que soltar, deixar aí, livremente. De repente o vento vai trazer de volta, ou não. O importante é que a gente deixe sempre livre, porque o amor liberta, né? E aí a gente precisa estar sempre libertando o outro para que ele possa voltar ou não. A escolha é da pessoa também. E a gente precisa seguir em frente, não tem muita saída, principalmente quando é o caso de uma morte, por exemplo. Mas é merecimento, é escolha, é tudo isso ao mesmo tempo, misturadinho aí, e a gente vai construindo os nossos caminhos. Com livre-arbítrio, com sabedoria, ou não. Às vezes a gente age, como o Júnior falou, né, meio rebelde, saindo um pouquinho da rota. Mas é assim mesmo, a gente está aqui na Terra, no corpo físico, e tem várias implicações materiais que a gente também vai sendo sujeitado a, né? Muito boa e completa a sua resposta. Realmente existem várias nuances esta questão. E a verdade é que nós todos precisamos também aprender a viver sozinhos, porque não tem um ser que foi criado para ficar ligado para sempre a nós. Imagine, na própria existência física, por mais que seja feliz uma determinada união, vai haver um momento em que vai ocorrer a separação. Pode ser pela via da desencarnação, um vai desencarnar primeiro, e aí como é que fica a situação do outro que vai ficar? A não ser que ambos combinem de desencarnar na mesma hora, no mesmo dia, né, e se encontrar do lado de lá. Mas essa é uma questão muito difícil, raramente acontece. Então, a separação ela é inevitável. E em um determinado momento da nossa trajetória espiritual, todos nós teremos de nos ver a sós e teremos de lidar com os nossos próprios dramas, os nossos problemas, as nossas próprias carências. Então, se a vida nos convida a fazer isso agora, aproveitemos o quanto antes, porque as relações, conforme o nosso tema, elas são transitórias, não há uma relação que vá durar para sempre e o tempo todo. Podem até existir almas que estão destinadas a ficarem unidas durante um longo tempo, aquelas uniões na eternidade, alguns relatos mediúnicos dizem isso, mas para que isso aconteça,
existem momentos de intervalo também, momentos de solidão. E outra, não imagino que estas uniões devam se dar com um ficando olhando para a cara do outro o tempo todo. Como eu te amo, como você é linda e maravilhosa e pronto, né? Sem trabalho, sem atividade. Isso não acontece. Na verdade, é a ilusão de pessoas que acham que amor é olhar apenas um para o outro. Já diz lá o Exupéry, né, que, na verdade, o amor existe quando duas pessoas olham na mesma direção, não quando um fica apenas olhando para o outro. Mas, Júnior, nossa última questão da noite, como as relações são transitórias, eu me lembrei aqui de uma passagem do livro Nosso Lar, em que uma mulher estava aflita num determinado uma aglomeração que havia lá em Nosso Lar. A mulher estava preocupada porque o marido iria desencarnar. Então ela estava se queixando, se confidenciando com uma amiga. Mas como pode isso? Ele vai chegar aqui. E, na verdade, era um relacionamento torturante para ela. E aí o André Luiz comenta, salvo engano, com Lísias, coitada, ela acha que o marido vai vir para cá para ficar com ela, mas ele não vai vir para cá, ele vai para outro lugar. Então, isso aponta para a destinação dos relacionamentos aqui da Terra. Não são todos os casamentos que perduram, que continuam no mundo espiritual. É isso mesmo? Gostaria que você fizesse aí um apanhado para nós. Se as relações continuam no mundo espiritual, será que todas as relações continuam? Será que algumas não continuam? Quando isso acontece, quando não acontece? Fale um pouco a respeito disso. Eu creio que podem acontecer as duas opções. Você pode ter oportunidade de prosseguir no relacionamento aqui iniciado ou já aqui já sendo uma continuação de anteriores, e eles protraírem no tempo, se prolongarem no tempo, ainda na fase de desencarnados. Contudo, há uma série de condicionantes, uma série de requisitos que deverão ser preenchidos. Há necessidade, é viável, a espiritualidade programou isso, a gente programou isso, igual no caso do livro do Nosso Lar, um espírito em grau evolutivo totalmente diferente do outro, não vai haver condições momentâneas de estarem juntos logo após o desencarne. Isso é muito comum num relacionamento onde um deles, em caráter de desafio, ou missão, ou mesmo um resgate, em que a evolução íntima, a evolução moral de cada um é muito diferente. Então, não será possível, de uma forma rápida, de uma forma assim, uma consequência imediata de estarem juntos. É claro que oportunidades sempre existirão de estarmos juntos com pessoas que nós consideramos os nossos irmãos espirituais. Os irmãos espirituais a gente constrói através de afinidade e não através de consanguinidade. Então, essa afinidade, a gente estando na mesma vibração, no mesmo nível, teremos oportunidade de estarmos juntos em existências futuras e até no estado da erraticidade, ou seja, como desencarnados, estudando, desenvolvendo, exercendo algum trabalho juntos. Contudo, cada caso será um caso, deve haver uma necessidade para isso, e não seremos nós propriamente que decidiremos isso. Há sempre uma espiritualidade acima de nós, direcionando as nossas existências, os nossos planos reencarnatórios, para que a gente possa caminhar rumo à luz. O objetivo sempre é esse, como nos ensinou o Mestre. Então, se isso não tiver uma necessidade, não tiver uma importância, nós teremos que saber aguardar o momento certo, que o momento certo, quem sabe, para nós é Deus, e a gente às vezes quer as coisas muito rápido, e às vezes elas não são adequadas para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução.
Então, vamos ter consciência, saber o momento certo, aguardar, lutar para isso e fazer por merecer de termos oportunidade com esses espíritos que nós consideramos nossos irmãos espirituais. Muito bom. Bom, vamos terminar. Val, deseja acrescentar algo, tecer algumas considerações? Então, é sempre importante a gente ter essa consciência de que nenhum encontro é por acaso, né? Os encontros, eles sempre têm um porquê, um motivo, um objetivo na nossa vida, e a gente precisa aproveitar todos esses encontros para ter aprendizado necessário, para poder deixar um pouquinho da gente, né, na pessoa, levar um pouquinho da pessoa com a gente também, da melhor maneira possível, sempre da maneira mais branda, passar pelas vidas das pessoas de uma maneira suave, para que a gente possa fazer bem para quem a gente está junto, para quem a gente está compartilhando as coisas. Quando a pessoa fica brava, a gente fica calma, né? Quando for o contrário também, para ter um equilíbrio dentro da relação, para que a gente possa levar o melhor possível de tudo que a gente vai vivenciar dentro daquele relacionamento. Seja com marido, namorado, com filho, com amigo, com todas as pessoas que passam na nossa vida. É muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? A gente sentar, sempre manter a nossa vibração alta, e para isso a melhor ferramenta é a oração. E aí entra aquilo que Jesus falou para a gente, o orar e vigiar, para que a gente possa estar sempre com essa vibração em um patamar bem interessante, para a gente ter os conselhos da espiritualidade superior e não os desconselhos, que nem existe essa palavra, dos obsessores que podem querer, né, prejudicar os relacionamentos, porque existe isso, né? A gente tem passagens por muitas vidas, amores e desamores, que muitas vezes estão desencarnados e às vezes tentam atrapalhar determinados relacionamentos. Mas se a gente estiver vibrando no amor sempre, isso não vai acontecer. Eles não conseguem nem ver a nossa vibração se a gente estiver vibrando no amor. Mas a gente está na Terra e a gente tem altos e baixos, a gente não consegue vibrar no amor o tempo todo. Por isso, sempre... A Val teve algum problema. Já voltou. Sempre que a gente perceber que a gente está numa vibração baixinha, entrar nessa questão do orar e vigiar, para poder subir o nosso campo vibracional e vibrar no amor. Se a gente vibra no amor, se a gente vibra na oração, tudo se torna mais bonito ao nosso redor. A oração, ela é a grande ferramenta que a gente tem para a gente entrar em contato com a gente mesmo e aí com a espiritualidade superior. Então, sempre trabalhar nessa perspectiva do orar e vigiar, para que a gente possa sempre tirar o melhor proveito de tudo que a gente passa, inclusive das nossas relações. Beleza, Val. Olha só, você preparou uma música agora para o nosso encerramento, não é isso? Vamos colocar aqui a música. Essa aí nós vamos encerrar com... A música chama Isso. Noite Traiçoeira, é uma música que todas as religiões utilizam, eu acho ela muito interessante, muito bonita, porque ela fala justamente disso, da oração, né? A gente precisa estar em oração o tempo todo, por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que as coisas atormentem a nossa vida, seja em relacionamento, seja em situações, é a oração que vai fazer com que a gente entre em contato primeiro com o nosso eu mais interno, com o reino de Deus que mora dentro de nós, e daí com a espiritualidade superior para ouvir os conselhos mais adequados. Então, por isso que eu trouxe, para a gente terminar com uma oração. Precisamos disso, né, Val? Muito Sim. Obrigado aí pela sua inspiração, tá certo? Então vamos lá de Noites Traiçoeiras. Obrigado a todos que nos assistiram, um abraço, uma excelente noite. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Eu
Eu sou Valéria, o pessoal me chama de Val. E eu vim aqui fazer mais um comentário sobre uma música. A música escolhida de hoje se chama Noite Traiçoeira. É uma música que já foi gravada por muitas pessoas, por padres, por evangélicos também. E foi gravada recentemente pela banda Roupa Nova. Essa música, ela fala de fé. A gente precisa ter fé. E o que é ter fé? Fé é acreditar. Acreditar plenamente. Acreditar grandiosamente. Jesus falou, se a gente tiver fé no tamanho de um grão de ervilha, a gente pode mover montanhas. Então, por maiores que sejam as adversidades que acontecem com a gente no nosso caminho, a gente pode ter fé, a gente deve ter fé, a gente deve acreditar que algo maior existe e que a gente não está sozinho nunca, que sempre existe Deus, que existe Jesus, que existe a espiritualidade superior, o enviada, existe o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, cuidando da gente. E a gente não está sozinho nunca. A gente está sempre amparado, a gente está sempre monitorado, sempre. Não existe momento em que a gente esteja sozinho. Já dizia também uma historinha que uma pessoa falou assim: nossa, Jesus, eu olhei para trás e vi que só havia um par de pegadas. Na hora em que eu mais necessitei da sua ajuda, você me deixou sozinho. Aí Jesus disse para ele assim: não, filho, não te deixei sozinho. Nesse momento, eu estava te carregando no colo. No momento das grandes adversidades da vida, nos momentos em que a noite é traiçoeira e que a gente muitas vezes não consegue pegar no sono, é o momento em que Jesus está levando a gente no colo. Vamos pensar nisso, vamos ter mais fé, vamos acreditar mais, vamos ter certeza de que Jesus, o governador da esfera crística, governador do nosso planeta e de todos os planetas da nossa esfera, ele não nos abandona nunca, ele está sempre com a gente. É sempre muito importante lembrar que Jesus, Deus, a espiritualidade superior, nunca se afastam de nós. Quem se afasta dele somos nós, pelos nossos sentimentos negativos, pela nossa raiva, pela nossa baixa vibração, pela nossa falta de foco na oração, na meditação, naquilo que realmente é importante para a nossa vida, na nossa falta de foco na nossa reforma íntima, na nossa reforma interior. Portanto, se a gente estiver sempre em oração, se a gente estiver sempre com a nossa aura iluminada pela oração, com a expansão energética, se a gente estiver sempre em meditação, ou repetindo um mantra, ou repetindo uma oração, a gente vai estar sempre em contato com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, com Jesus, com Deus. Então, quem precisa estar próximo de Deus somos nós, e não o contrário. É muito importante a gente não esquecer disso. Deus nunca nos abandona. A espiritualidade nunca nos abandona. Jesus também não. Nós é que muitas vezes nos afastamos de tudo isso e fechamos os nossos ouvidos para as inspirações e para aquilo que a espiritualidade superior tem para dizer para a gente. Então estejamos sempre em oração para que a nossa áurea possa ficar expandida de luz e o contato com a espiritualidade superior possa ocorrer sempre. Então vamos ouvir com a minha interpretação Noite Traiçoeira. Gratidão a todos. Namastê. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.